bem-vindo a mais um Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco. E aqui é o Padre Renan, mais uma vez com vocês, muito feliz de estar nessa nova semana, começando hoje, segunda-feira, final do mês da Bíblia, né? A gente tem que concentrar-nos mais para continuar escutando a palavra de Deus. Tomara que esse mês continue dando fruto, ainda falta um pouquinho para acabar, né? Hoje, segunda-feira, dia 28. Não sei se tem um santo especial, creio que não, mas amanhã temos a grande festa de Santos Arcanjos. Sei que muita gente segue aí a quarentena de São Miguel, então, pois amanhã, até uma família me pediu para celebrar a missa amanhã, então sei que muita gente está aí nesse momento de oração, de preparação para a sua oração amanhã, para o término da sua quarentena. Pois é uma alegria também estar aqui nessa segunda-feira aqui junto de vocês. Nós aqui tivemos hoje, como pois já comentamos, todos os meses, uma vez no mês, geralmente a última segunda do mês, a gente faz nosso retiro de meio-dia da comunidade. Os padres, pois, temos uma manhã de oração, de mais intensa oração, temos 3 meditações, uma palestra. Mês passado eu preguei falando sobre o sacerdócio e seus amores, e hoje tocou para Renan falar para a gente aqui, muito bom o retiro aí, falou sobre o sacerdócio e as escrituras, falando sobre o sacrifício do sacerdócio, a entrega. Foi bastante bom para a gente poder também aí ter esse momento maior de oração e poder seguir aí um pouco esses pensamentos também na nossa entrega a Cristo e às almas. Importante, né, gente? Importante sempre manter essa frescura, digamos, na vida espiritual. Então, para nós também, o desgaste do ministério que pode ir chegando com a atividade apostólica ministerial, é importante dedicar, de repente, uma vez ao mês, como nós fazemos, um retiro. Nós fazemos uma manhã, retiro, silêncio, oração, nada de compromisso apostólico, procurando manter essa intimidade com Deus, que é o que nos dá força para depois voltar no nosso exercício, no nosso ministério. E essa semana, depois de uma semana que para mim foi meio intensa, assim, em termos de atividades mais de visita às famílias que tenho feito também, tive a graça de poder celebrar, pois, no sábado, 2 missas já dominicais, que já fazia tempo que não fazia para as paróquias mais abertas, mas os párocos me pediram ajuda e eu estive aí também ajudando. Também sábado foi um dia especial para a gente, porque tivemos um sacerdote, pois, da nossa congregação, que foi ordenado lá em Brasília, o Padre Ângelo Senchuk, que é de uma paróquia ali de São José dos Pinhais. Ele é da paróquia do Senhor Bom Jesus, de origem, e teve a ordenação no sábado, e eu celebrei na paróquia dele, até foi na mesma hora a missa da paróquia, que é a missa da ordenação, até comentei com as pessoas para encomendar, rezar por ele também, e foi bonito também acompanhar, ainda que de longe, pois, através de nossas orações, esse nosso irmão que também recebeu, pois, esse sábado o sacerdócio. Ademais também das visitas que eu tive lá, fui lá para Contenda, lá, terra dos poloneses, lá, tive com a família Stabak, ou Stabak, não sei qual dos dois é o correto, Bossoen também, mando um abraço para eles, creio que algum deles aí escutam por aí, senão depois vai chegar pelo menos aí. Também estive visitando uma família muito bonita também, que está esperando o seu 5º filho, a Camila e o Gustavo, já tem 4 pequenininhos assim, o Rafael, a Maitê, a Maria Olivia, que chamam de Lila, e a Ágata, que chama de Tatá. E aí estão esperando o Augusto. Parece que vai ter outro nome. Todos têm 2 nomes, mas eu não sei qual vai ser o outro nome ainda. Mas é Augusto que está esperando aí, já está como com 4, 5 meses quase. E também estive visitando nesse domingo, foi depois da missa que eu estive confessando, de manhã lá na Paróquia São Grato, enquanto o Padre Esaú celebrava. Eu fui lá visitar a família da Cátia de Júnior, que são membros do Reino Christi, que já de tempo estava aí um pouco distante, mas estamos aí tentando fazer presença também. Esse final de semana para mim foi puro churrasco. Sexta churrasco, sábado churrasco, domingo churrasco. Já nem gosto disso, né? Mas aí sexta eu fui com a família Paz, né? Fui com o Gui, o Gabriel lá, levei uma coça no fifão lá do Gabriel. Primeiro lugar de 5-1, mas aí depois deu para fazer um trabalho duro assim. Tava empatando 3-3, mas já não deu para segurar. Ele ganhou assim. Mas depois eu descontei no truco e no sequence, porque depois jogamos aí truco, aí eu descontei. Tava ganhando de 0 lá do truco. Mas foi legal também poder estar com eles sexta-feira. Conversamos bem também sobre, pois, um pouco a vida que eles tiveram no seminário, também dos que saíram e tudo, um pouco da vida que eles estão levando aí, mas aí também estivemos aí com eles aí também visitando, foi uma alegria também estar com eles. Mantendo as tradições, né? Churrasco, troco, FIFA, faz parte do ministério apostólico. Eu tive nesse final de semana a alegria de ter o nosso encontro vocacional aqui no seminário, né? Vieram 8 meninos, de Joinville 6, da Diocese de Joinville vieram 6, de Piém veio 1 e de Curitiba veio 1 também.
Então, tivemos um encontro vocacional, foi muito bom, muito positivo, mas é intenso. Para nós que temos que preparar e estar com eles nas atividades, é algo muito intenso. Porém, eu acho que é muito importante que os adolescentes tenham essa experiência, né? Da alegria que é estar servindo a Jesus mesmo agora na adolescência. Então, foi um momento intenso, bonito, muito gratificante, sem dúvida, né? E cada menino saiu desses 8, saíram muito contentes e muito felizes em ter feito essa experiência. O evangelho desse domingo nos falou sobre essa volta para Deus, né? Do filho, do Às primeiro vezes, filho que sim. às vezes que nós falamos não para Deus, no entanto, arrependido falamos sim, e somos aqueles filhos que mais agradamos a Deus Pai, né? Então os meninos saíram daqui tendo procurado, pelo menos, fazer essa experiência de sair do seminário, tendo 3 dias estado com Deus e, portanto, de modo muito especial, tomara que eles tenham voltado para casa dizendo: eu me sinto amado, sou um filho amado por Deus Pai, porque mesmo estando longe, agora eu quero voltar para Deus. Essa experiência que a gente convida cada um de você também, ouvinte do Católico Você Sabia, a fazer, né? Experiência de voltar ao amor de Deus que nos está esperando. Então, assim foi a minha semana intensa, né? Sobretudo de preparação para o encontro vocacional e depois a realização desse encontro no final de semana. E vamos pedindo já desde já oração, já orações por todos esses meninos, para aqueles meninos que vão dar pois o passo também, porque já estamos já praticamente na reta final, pois já vamos começar outubro, pois praticamente outubro, novembro, dezembro já, pois entendo que o Padre Renan vai se dedicar mais já à visita, já para a entrega dos convites, já concretamente para aqueles que virão para o cursinho de verão, que assim chamamos, que é o período que eles fazem de experiência, que já ficam já um pouco mais de um mês e pouquinho, pois fazendo essa experiência de conhecer o seminário, de pois já viver essa experiência, pois como um seminarista menor e pois aqueles que se decidam pois também para ficar, né? E sem dúvida, sempre a gente precisa de orações, mas muito mais esse ano, porque devido à pandemia, né, a gente não teve nenhum encontro, nenhuma atividade vocacional, nem nada, e portanto não foi possível, né, realizar nenhum tipo de atividade vocacional. Agora, os meninos que vieram realmente vieram porque Deus está chamando, Deus está tocando e a gente continua respondendo. Porém, é muito complicado, né? Não ter um momento de acompanhamento vocacional em tempo de pandemia. Então, pedimos as orações para que seja o Senhor realmente que dê esse fruto, né? Aqui chegou também o Padre Luiz Fernando Costa Bueno aqui. Dá um oi aqui pra gente aqui. Dá um oizinho aqui, Padre Luiz. Entra aí pra dar um oizinho aqui pra gente aí. O famoso Padre Que Luiz alegria, aqui. o Pai Luiz. Veio aqui nos visitar aqui. Qual é boa hoje, Padre Luiz? Vem dar um oi aqui pro Dá ouvinte um do oi aqui pro Católico, ouvinte você do Católico, você sabia? sabia? Aqui o nosso grande responsável pelo setor juventude de Chegou e fazer Curitiba. uma surpresa para nós aqui. Fala aí, pode falar aí. Gostaria de mandar uma saudação a todos os ouvintes do Você Sabia, né? E uma alegria estar aqui. E estamos juntos na nossa missão. Muito obrigado, Padre. Isso aí. Veio aqui visitar-nos, que alegria receber essa visita aqui. Mas é isso. Mas o que você nos conta então, Padre Renan? Vamos continuar com a nossa série então, né? Pois na semana passada a gente falou sobre a gula, né? Parece que deu muito fruto, porque o Padre Felipe falou agora, acabou de falar que só viveu de churrasco esse final de semana. Então, Mas com moderação, né? Com moderação. Oferecendo outro sacrifício. Né? Tanto que eu só comi carne, não quis comer arroz, não, realmente maionese, foi um grande sacrifício. farofa. Um grande A sacrifício. salada foi a primeira que me custou muito deixar a salada de lado. Nossa, foi difícil, hein? Foi difícil, foi bem difícil. A gente vê o sofrimento dos padres, realmente é duro nessa vida. E na verdade é que os padres, quando os padres vão nas casas das pessoas, é mais uma visita que o padre vai fazer dentre as muitas que ele faz. Quando a pessoa recebe a visita do padre, é a visita do padre. Então imagina vocês que cada casa que a gente sai nos oferece um banquete, por isso que a gente está gordo desse jeito, né? Não podemos reclamar, mas enfim, né? Daí fala, mas estamos na dieta, continuamos na dieta. A única coisa é responder ao que o povo prepara para os padres, né? Então, enfim, não vou falar muito porque vai que na próxima ocasião eu só prepare salada, né? E se verem o nosso peso, pois aí sim que vai ser só salada. Pode continuar. Então, hoje vamos falar sobre o seguinte, né? Dos vícios capitais, dos pecados capitais, que é
A avareza, No nosso terceiro, da nossa terceiro sequência, dessa na nossa série, né? série. São, pois, quando vocês se lembram ainda, são 7 os pecados capitais. Já vimos a luxúria, depois a gula, agora passamos para a avareza, também seguindo ainda nessa dinâmica dos pecados talvez menos, pois como dizer, menos graves até os mais graves, pois tivemos a luxúria, a gula e agora a avareza. Vamos lá, Padre. A avareza, nós podemos falar que o pecado da avareza é sobretudo um pecado direto contra o 10º mandamento, né? O 10º mandamento que tem por objeto a concupiscência da carne, proíbe cobiçar o bem de outrem, raiz de onde procede o roubo, a rapina, a fraude, né? Tudo isso procede da cobiça dos bens que não nos pertencem, né? E obviamente esses pecados, roubo, rapina, fraude, também são pecados contra o 7º mandamento. Então, de certa forma, a avareza toca, além do 10º, o 7º mandamento também. A avareza ou a cobiça, estamos falando duas palavras, mas para significar a mesma coisa, né? O mesmo pecado capital. A avareza, a cobiça, que o termo, o conceito latim é cupiditas, bem como a fornicação, tem a sua origem na idolatria, proibida nos 3 primeiros mandamentos da lei. Então veja que interessante, nós estamos falando de um pecado que fere diretamente o 10º mandamento, que tem raiz de outros pecados que ferem o 7º mandamento, e, no entanto, tem a sua origem na idolatria, que é um pecado proibido que é um pecado condenado nos 3 primeiros mandamentos. Vejam como nós falamos já em outros episódios, né? De certa forma, a vida espiritual está muito interligada, uma coisa leva a outra, né? Por isso, sobretudo nesse tema dos pecados capitais, um vício vai levando ao outro, né? Então é interessante também refletir sobre esse tema, como uma falha, uma abertura em um campo vai gerar também outros vícios, né? O 10º mandamento proíbe a cupidez desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas de seu poder, ou seja, o amor desregrado pelo dinheiro e pelos bens materiais. O Catecismo da Igreja Católica, nosso livro de cabeceira, nosso livro sempre para citar, de certa forma, como fonte primária de todas esses programas do Católico Você Sabia, o Catecismo, sempre temos que lembrar, né, esse livro amarelo importante para todo católico. No número 2534 fala disso, né? A avareza como amor desregrado pelo dinheiro e pelos bens materiais. No Evangelho nós temos, né, uma passagem onde, do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus responde: Quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção! Guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. Jesus vem, portanto, condenar esse apego ou esse desejo desmedido pelos bens materiais, nessa passagem do Evangelho, dizendo que a vida não consiste nisso. A palavra avareza vem do latim avaritia e às vezes é chamada de ganância ou cobiça, que já falamos, cupiditas. Ou seja, o amor desordenado pela riqueza. Sim, você precisa de dinheiro e bens materiais para viver neste mundo, sem dúvida. Como já falamos, precisamos, de certa forma, da alimentação, né? Precisamos do prazer, foi colocado por Deus, o bem-estar, etc. Porém, é o uso desregrado de tudo isso, né? Como fim e não como meio, o que é condenado pela nossa fé. E creio que já temos comentado várias vezes isso, mas essa é a artimanha que o demônio usa, não? Naquele pega uma coisa e mostra realmente como ruim. Ele pega algo que é bom, como são os prazeres da carne, da comida, o bem-estar, a saúde, toda essa realidade, e transforma numa realidade má, não? Transforma num fim em si mesmo. E o fim nunca é isso. O fim é Deus, o fim é fazer a vontade de Deus. Exatamente, e é o que o avarento esquece, e de certa forma os outros pecados que comentamos antes também esquece, né? Ele esquece que Deus nos fez para amá-lo e conhecê-lo, e para servi-lo, conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nessa vida, e ser feliz com ele no céu. Então o fim é conhecer, amar e servir a Deus, e viver com ele, e não usar simplesmente dos prazeres e bens deste mundo. De certa forma, o dinheiro e os bens materiais são necessários para que nós vivamos neste mundo. Então, poderíamos falar que são meios para poder chegar ao nosso fim, que é conhecer, amar e servir a Deus. Quando a gente inverte
e usa desses meios como o fim último da nossa vida, eu vivo para a riqueza, eu vivo para o dinheiro, eu vivo para os bens materiais, aí que está a desordem na nossa vida. Tal pessoa acredita que foi feita para adquirir e acumular dinheiro e posses na vida e dá pouco ou nenhum pensamento para o céu, ou podemos dizer para o inferno, né? Por falar nisso, de fato. Embora a avareza seja um pecado que envolve principalmente bens físicos que podem beneficiá-lo nesta vida, garantindo conforto e bem-estar físico, a riqueza nos traz esse conforto, esse bem-estar, não é, entretanto, um pecado da carne. Em vez disso, a avareza é um pecado espiritual, pois o desejo que ela inspira em você não é tanto pelas coisas em si, mas pela satisfação pessoal que você obtém em tê-las. Uma pessoa se deleita com o mero pensamento de que é rica e tem pavor constante de perder até mesmo a menor parte de seus bens. Então, na realidade, não estamos falando que nós vivemos o prazer de ter dinheiro, ou de ter riqueza, ou de ter bens materiais, mas esse desejo de ter cada vez mais e mais e mais. A avareza, não importa quanto dinheiro você tenha, muito facilmente, talvez necessariamente, leva ao pecado de omissão. Então, nós estamos falando de pessoas que têm muito. Nós podemos ter pouco, mas estar apegado àquele pouco que temos e, como falamos, levar a um pecado de omissão. Por quê? Porque Deus nos manda praticar a caridade, Deus nos manda servir aos nossos irmãos, e o homem avarento pensa que sua própria existência depende da sua riqueza. Se ele se separará, mesmo de uma pequena porção, apenas com grande dificuldade, quando ele pensa só nessas riquezas. Então a caridade pode ser deixada de lado. Quanto mais ganancioso o homem, mais ele busca adquirir riquezas. O livro do Eclesiástico fala que quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Quem ama a riqueza, dela não tirará proveito. É interessante, perdão que corte um pouco, mas eu não sei onde que eu vi, mas até falava um pouco a ideia, né? Porque é realmente essa questão de posse, não é tanto em quantidade, que algum comentário que eu lembro que alguma vez eu fiz, pior do que aquele que tem muito dinheiro está apegado, é aquele que pouco ou nada tem, e aí esse pouco ou esse nada que tem está super apegado, né? Porque não é uma questão de ter muito, é uma questão de ter o coração apegado a essas realidades, né? Exatamente. Quando a gente fica, como falamos, né, olhando só para aquilo e esquece que existe uma felicidade no céu. Efetivamente, quando a pessoa fica olhando só para os bens materiais, ela vive para esse mundo, e esse mundo é passageiro. Quando a gente falou sobre a felicidade, a gente falou algo que é a felicidade verdadeira, nós vamos obter plena, completa, só no céu. E aqui teremos sim uma certa felicidade enquanto buscamos as coisas de Deus, né? Porque o céu é a nossa pátria. Então o avarento esquece disso, não olha para o céu, olha só para as coisas deste mundo, né? São Roberto Bellarmino, um dos grandes doutores da igreja, definiu a avareza da seguinte maneira, no seu livro Doutrina Cristiana. A avareza é uma paixão desordenada pela riqueza e consiste em 3 coisas. Aqui a menção do padre Felipe, né? Roberto Bellarmino disse, 3 coisas consiste essa avareza. Primeira, quando o homem deseja os bens de outra pessoa e não se contenta com as suas próprias coisas. Segunda, quando alguém deseja ter mais do que o necessário. Nem deseja, como é obrigado, conceder o que é supérfluo aos pobres. E terceiro, quando alguém possui bens excessivos que ama, mesmo que não sejam supérfluos, como quando alguém não está preparado para perder seus bens, em um caso de que é necessário para a honra de Deus. Então, a avareza nessas 3 manifestações, né? Desejar o bem do outro, desejar mais do que o necessário e desejar excessivamente as coisas que ama, que possui, né? Então, ou possuir coisas que ama. Essas 3 manifestações. Por isso São Paulo diz que a avareza é idolatria, porque o homem ganancioso, o homem avarento, coloca seus bens diante de Deus e se contentar mais em perder Deus do que seus bens. É muito impressionante isso, né? De certa forma, é uma das interpretações do Evangelho do Jovem Rico, né? Jesus fala para ele que deixe tudo para seguir a Jesus e ele vai embora triste. Veja como a avareza também, o apego às riquezas nos faz tristes, né? Olha que afirmação tão forte de São Paulo aqui. O avarento se contenta mais em perder Deus do que perder seus bens. Você escolhe estar apegado aos bens, mas não cede a esses bens
para poder servir ao Senhor. Essas palavras desse santo devem aterrorizar os corações dos avarentos. Então nós convidamos o ouvinte do Católico Se Sabia a fazer realmente um exame de consciência e examinar de acordo com as suas palavras. Será que você coloca seus bens diante de Deus e no fundo do seu coração ficaria mais contente em ceder a esses bens para continuar amando e servindo a Deus? Ou talvez nós somos daqueles que, tristemente, temos que reconhecer que estamos mais contentes em deixar Deus de lado, mas continuar apegado à minha riqueza? Eu agora não vou lembrar, eu sei que é um espanhol, mas que a conversão dele veio quando ele viu a princesa no caixão. É o que substituiu a Inácio de Loyola como segundo geral dos jesuítas. Só que eu esqueci o nome dele. É famoso. E ele diz, sim, é um caso famoso, tem até uma poesia por aí, né, de uma família real, né, mas ele viu uma das princesas ou rainhas, não sei, já com o corpo todo corrupto, né, no caixão e tal, e ele disse, nunca mais servirei a soberano cuja carne se corrompe, né? Então você se apega às coisas deste mundo e diz, realmente não vale nada, né? Mas o avarento não percebe isso e continua querendo mais e mais e mais, né? Por ser um pecado capital, a avareza leva naturalmente a outros pecados, como já falamos, né? São Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, diz: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, porque ele leva a muitos outros pecados. E aqui o grande Santo Tomás é quem lista alguns pecados, né? Perjúrio, insatisfação, inquietação, violência e a dureza de coração, que vamos falar um pouco depois, né, sobre isso. Aqui o galo já está cantando, estamos chegando na metade do nosso programa e vamos então continuando, né? É bom ter um galo para a gente poder pelo menos nos orientar e falar, opa, tenho que ir já passando para a segunda parte, senão a gente comenta muito e o tempo vai embora, né? Então, Santo Tomás elenca. Vejam só o que pode gerar do coração avarento, né? Insatisfação, perjúrio, inquietação, violência, dureza de coração, obviamente também o roubo, como já falamos, né? A avareza pode levar à fraude, ao engano, se a aquisição de dinheiro ou bens for realizada de forma desonesta, né? Enfim. E a cobiça é um desejo que, não só desejo de dinheiro, mas também de conhecimento, lugares elevados, quando a proeminência é buscada de forma desmedida. Isso quem diz é São Gregório Máximo, né? A cobiça é um desejo não só de dinheiro, mas também de conhecimento, de lugares, ou seja, no fundo eu desejo mais conhecimento, mais sabedoria, desejo os melhores lugares, isso também pode ser relacionado com o pecado da avareza, né? A cobiça muitas vezes pode fazer-se parecer virtuosa, isso é muito interessante porque o Padre Felipe comentava como o demônio nos engana, né? Por exemplo, sob o pretexto de economizar dinheiro e adquirir bens para supostamente prover seu futuro de sua família, uma pessoa pode realmente estar fazendo isso por ganância, né? Apenas para ter mais. Não, no fundo não é querer ter mais, padre, é que eu quero dar a melhor coisa para minha família. Temos que ser sinceros e fazer um exame de consciência. Onde está meu coração? Meu coração está nesses bens ou está realmente no céu, né? Na maioria das vezes, o simples desejo de adquirir, possuir ou obter prazer nas riquezas não é um pecado mortal e, portanto, não é tão grave quanto a luxúria, que não permite matéria de pecado, matéria leve, né? Ou talvez algumas formas de orgulho também. No entanto, esse vício da cobiça, da avareza, pode dar origem a um espírito cobiçoso que é capaz de levar a pecados graves. Por exemplo, você pode desejar riqueza a tal ponto que fará qualquer coisa para possuí-la, às vezes até assassinato, e a gente vê essa realidade. Às vezes o meio pelo qual você adquire riquezas causa sofrimento para outros, isso também pode ser um pecado grave, né? Enfim, corrupção e tudo isso, as pessoas que se envolvem nesses escândalos e só para obter mais e mais, né? Os escândalos que tivemos conhecimento nesse tempo de pandemia, que você abusa de uma situação de pandemia para desviar dinheiro, para poder roubar, para poder ganhar mais riquezas, tudo isso pode chegar sim a ser um pecado grave, né? Porque no fundo é o desejo de ter mais e mais e mais, né? O pecado da avareza leva facilmente à frugalidade exagerada, mesquinhez,
relutância em gastar dinheiro ou usar recursos mesmo quando necessário. Então aquele apego aos bens materiais, apego ao dinheiro pode me levar também a uma economia excessiva, porque no fundo é ganância excessiva, né? Roubo e insensibilidade para com os pobres, além de excessiva e obsessivo jogo, né? Quando se torna um modo de vida ao invés de uma forma de atividade de lazer ocasional. Ou seja, no fundo o que eu estou buscando é sempre adquirir mais e mais riquezas e não ter um prazer de um momento que talvez é até necessário, passar um momento com a família, etc. Não quero mais e mais e mais, né? Tem um ditado popular que eu gosto muito, que a gente vê, eu particularmente vejo, né, em um jogador de futebol, cujo nome não quero citar, né, mas a gente pode ver em muitas pessoas. Né? Não quero citar para não polemizar aqui depois, né, mas já polemizando. O ditado popular é: quanto mais a pessoa tem, mais deseja ter. Né? Essa é a típica pessoa avarenta ou que pratica vive nesse vício capital da cobiça, da avareza, né? Quanto mais a pessoa tem, mais quer ter. Tem pessoas nesse mundo que poderiam estar sentado já, descansando, desfrutando da riqueza que tem, mas não está contente, quer mais e mais e mais, e compra isso e compra aquilo, e compra cobertura de prédios em Balneário Camboriú, e compra um monte de coisa, e você fala, meu Deus, mas mais e mais e mais e mais. Né? E parece que quanto mais nós temos, mais queremos ter. Aí está Santo Agostinho dizendo de novo, que o nosso coração está inquieto até que descanse em Deus, né? Nunca estamos satisfeitos. Infelizmente, esse vício, um sintoma da nossa sociedade, uma sociedade que tem mais dinheiro e bens do que a maioria das pessoas em muitas partes do mundo, teve ao longo da história. Nossa sociedade talvez é a sociedade onde melhor a gente pode ver que o bem-estar chegou a todos. Eu, quando eu era criança, na minha casa não tinha telefone, não tinha computador, já existia, tá? Eu não sou tão velho, já existia isso. Porém, era só para gente rica, né? Hoje, todo mundo tem. Hoje você vai numa comunidade carente e as pessoas têm a sua televisão, o seu telefone celular, todo mundo do morador de rua está com o seu telefone lá. Então, o bem-estar chegou para muitas pessoas. A nossa sociedade é uma sociedade que tem mais dinheiro e mais bens do que a maioria das pessoas em muitas partes do mundo. E, no entanto, é um vício capital, é um vício sintomático também da nossa sociedade, né? Vivemos em uma sociedade tão próspera que as pessoas consideradas pobres, de acordo com os padrões nacionais, rotineiramente, possuem coisas como o que eu falei, televisão, aparelho de ar-condicionado, telefones, carros, que em muitas outras partes do mundo seriam classificados como itens de luxo. No entanto, ainda há um desejo de ter mais, porque não estamos satisfeitos, né? Então, quando pensamos na pessoa gananciosa, normalmente pensamos em alguém como o rei, que desejava tanto, o rei Midas, por exemplo, que desejava tanto as riquezas que pediu ao deus Dionísio que lhe concedesse seu desejo de que tudo que tocasse se transformasse em ouro. Imagina só, né? Que nós, tocando qualquer coisa, transformasse em ouro. Mas, e talvez claro, o modelo da avareza. E, no entanto, esquecemos que a avareza pode entrar também nas nossas almas e na nossa vida de uma maneira muito sutil, sempre quando o princípio é esse, eu estou buscando os bens materiais, a riqueza como fim da minha vida. Eu quero ter mais, eu quero ser mais rico, eu quero tudo isso. Né? Considere o que aconteceu com o simples ato de comprar as coisas de que precisamos para viver. Hoje, estimulado por propagandas atraentes, né, na mídia, as compras não são mais apenas uma forma de adquirir coisas necessárias, mas se tornaram uma forma comum de lazer. Para alguns, em nossa próspera sociedade, tornou-se até um estilo de vida. O que você faz no final de semana? Vai ao shopping, procurar todas as boas ofertas e os itens mais novos. Eu faço aqui, lanço uma pergunta. Desculpa, tive que beber uma aguinha aqui. Eu lanço uma pergunta. Tá pura essa água aí? É o quê? Tá pura essa água? Não, é água sim. Né? Eu lanço uma pergunta ao ouvinte do Católico Se Sabia sobre esse tema, né? Eu me pergunto, será que aquela pessoa, cada um de nós,
Quando vamos um final de semana, sei lá, num shopping, a gente consegue ficar sem trazer alguma coisa? Será que é possível a gente ir numa loja sem comprar alguma coisa? Eu vou confessar, né? Eu não tenho dinheiro, então eu descanso indo no shopping só para ver coisas. Se eu entro na livraria, vejo um livro, vejo outro, vou num lugar, vejo e volto embora sem nada, né? Mas enfim, porque eu não tenho. Talvez se eu tivesse dinheiro eu compraria também, né? A questão é essa, será que a gente consegue ir num final de semana numa loja, no shopping e sair sem alguma coisa, Não, e né? hoje é pior ainda, porque com todo o tema da internet, as compras por internet, a Amazon e todas as Cartão de crédito é um perigo hoje. Mercado Livre, AliExpress, você vê uma coisa, já só, às vezes é só clicar no botão, porque já está com o seu número de cartão inserido ali Muito e só fácil. chega, só chega. E a gente percebe que atrai muito, né? A propaganda, a mídia atrai muito. Então é interessante a gente pensar, o rei Midas lá, que tudo que ele queria que tudo que tocasse transformasse em ouro. Aquele é um avarento. Eu não, padre, eu não. Vamos ver, né? De repente está entrando em nosso coração esse apego pelas coisas também, né? Agora, nessa era de smartphone e uma variedade infinita de aparelhos eletrônicos para cada necessidade que se possa pensar ou não pensar, as pessoas sentem que devem comprar constantemente o mais novo, o mais atualizado, o mais modelo da moda, embora o que agora possui seja totalmente adequado às suas necessidades, né? Eu tenho um celular que para o que eu preciso é ótimo e, no entanto, nossa, saiu um celular novo. Veja se não está sendo se não está sendo contagiado, né, pelo vício da cobiça, pelo vício da avareza. Você pode não ter uma necessidade real deste ou daquele novo aparelho, do vestido, da roupa, mas é fácil construir uma necessidade para justificar sua compra. Deixa eu fazer outro exercício aqui, né? Vai olhar agora no seu guarda-roupa e veja qual foi a última vez que você usou aquela roupa que está lá no fundo, que talvez você vê que já não é necessária. E por que então você continua com esse armário, com esse guarda-roupa cheio de coisas, se no fundo você não usa mais, né? Porque a gente vai apegado às coisas, querendo ter mais e mais e mais, né? Às vezes é bom, por exemplo, fazer bazar nas igrejas, porque as pessoas percebem, né, que realmente tem muita coisa que já não usa, né? De repente coisas que mais de um ano sem usar. Então, vamos organizar mais bazares aí para nos livrar desse vício da avareza. São João da Cruz, na noite escura da alma, nos diz que existe até uma avareza espiritual que às vezes aflige os iniciantes na vida espiritual. Isso é muito interessante. Aquele que está começando na vida espiritual, São João da Cruz fala que também pode ser tentado pela espécie de avareza espiritual, como ele chama, né? Essas pessoas anseiam por experiências espirituais e consolos, guias espirituais e conselhos. Nunca podem ter rosários, imagens, relíquias, crucifixos suficientes para decorar seus quartos. Sempre querem mais e mais e mais. Então, pode ser também, como ele fala, uma prática de avareza ou de cobiça espiritual, né? Eu São João quero. da Cruz não é fácil, não. São João da Cruz tem Porque um grande semana passada ele sabedoria. já falou também da gula espiritual e hoje também aí com a avareza Vendo que ele espiritual. está acompanhando a gente nesses episódios, né? Ele vai lá no fundo, ó, toca lá na ferida lá interior. Estamos chegando já ao final do nosso tempo, vamos ver o que a avareza gera, né? O vício da avareza gera. Gera, como já foi falado, dureza de coração, né? Desejo excessivo de conservar o dinheiro, o coração deixa de se abrir às necessidades dos outros, gera inquietação também, por quê? Porque eu quero ter mais, eu nunca estou contente, então eu fico preocupado, umas preocupações exageradas, gera violência para se apoderar do bem do outro, né? Gera perjúrio, agravo pelo falso juramento, gera fraude por atos, eu engano para poder ter mais, né? Traição, violação dos segredos do próximo com o fim de ganhar dinheiro, né? Mais ou menos o que fez Judas com Jesus, tudo que gera a avareza. E o que nós sempre estamos tentando fazer aqui, para você, ouvinte do Católico Você Sabia, é procurar dar também alguns remédios, né, para vencer, para lutar e para vencer esse vício da avareza. Vamos rapidinho para ir concluindo. As virtudes que ajudam a neutralizar o vício da avareza são a generosidade e a liberalidade. Ambas elas são motivadas, obviamente, pela virtude teologal da caridade. O avarento, ele quer tudo para si. Uma vez entrincheirada, a avareza é muito difícil de erradicar. Tal pessoa pensa que está no controle, porque se esforça muito para manter o que possui, bem como para adquirir mais. E na realidade,
se tornou um escravo. Esse é um engano do pecado da avareza. Você pensa que está no controle quando na verdade você é um escravo. Às vezes o termômetro para medir se eu sou um escravo da avareza ou não é ver se eu consigo desprender-me das coisas. Se eu falasse para você hoje, seu celular, seu relógio, vai dar para alguém, será que você consegue ou está apegado, está preso a esse bem material, né? É por isso, como eu falei, que o jovem rico do Evangelho ficou triste quando Jesus lhe pediu que vendesse tudo o que tinha. Ele tinha muitos bens. E como diz o ditado, seus bens o possuíam. Não é ele que possuía bens, mas os bens que possuía o jovem rico. A fim de combater e eventualmente vencer a avareza, você deve cultivar um espírito de desapego de seus bens mundanos, praticando a generosidade. Sim, ouvinte do Católico se sabia. Você precisa de dinheiro e certos bens para viver, mas deve sempre lembrar que eles são apenas um meio para o outro fim, não o fim em si mesmo. Riquezas e posses podem parecer trazer felicidade, mas é uma ilusão, é um engano. É uma boa prática lembrar que você não levará nada com você quando morrer. Na verdade, você pode perder tudo o que tem em um instante em alguma catástrofe natural. Então, do que servem os bens materiais? É tão fugaz. Mas falando de maneira prática, como podemos praticar a generosidade, já para concluir? Né? Uma maneira segura de fazer isso é cultivar a virtude da misericórdia, porque a misericórdia pensa nos outros e não em si mesmo, e quer dar para ajudar os outros. Reflete a disposição de dar livremente, assim como Deus, em sua infinita misericórdia, deseja nos dar abundantemente o seu perdão. Nós recebemos sempre o perdão e a misericórdia do Senhor, e Ele nos convida a viver assim também com os nossos irmãos e irmãs. Então, concluindo, se você quer combater a avareza, entregue-se, doe-se, pratique o altruísmo, a benevolência, a caridade, a generosidade, a magnanimidade. Pense o que você pode fazer hoje para dar algo ao seu próximo. Seu próximo que pode ser um familiar, um amigo, uma pessoa necessitada. O desafio que eu lanço a você ao final desse episódio é: a gente consegue hoje fazer um ato de generosidade, um ato de altruísmo, para colocar aí um termômetro também para podermos vencer esse vício capital que pode entrar em todos nós, esse vício da avareza. Insisto, você não precisa ser pobre na realidade, mas deve considerar pobre e viver como se tudo o que você possui fossem dádivas de Deus. Dádivas que na verdade não pertencem a você. É uma pobreza de espírito que Jesus pede no Evangelho. Não é a pobreza em si que é uma virtude, mas o amor à pobreza. O amor de dar a sua riqueza, por grande ou pequena que seja, para fazer felizes os outros. Essa é a caridade, essa é a generosidade, pensar mais nos outros que em mim, saber dar do que eu tenho, pouco ou muito, mas dar do que eu tenho para poder servir o próximo, para poder fazer feliz o próximo. E, meu querido ouvinte do Católico Se Sabia, lançando esse desafio, eu lhe digo com toda a certeza, quem já fez essa experiência sabe, né, o Padre Felipe pode falar das missões que nós fazemos todos os anos. Quando você se doa ao próximo, você é mais feliz. Faça essa experiência você também. Não nos deixemos contagiar pelo vício da avareza. É uma realidade que, se você já fez essa experiência, você sabe. Quem é capaz de doar algo de si ao próximo encontra a verdadeira felicidade, mas só quem faz essa experiência poderá de verdade comprovar. Muito obrigado, então. Chegamos ao final desse episódio. Espero que tenha sido claro, né, esse apego aos bens, esse apego ao dinheiro, mas que possamos realmente, com a virtude da caridade e da generosidade, pensando mais no próximo que em nós mesmos, com esses desafios que lançamos hoje para vocês, poder deixar-nos livres desse vício, desse pecado capital da cobiça, da avareza. Esperamos que seja realmente de ajuda, não? E todo o fim de todos esses programas, mas de modo especial talvez de comentar os pecados capitais, não é simplesmente, né, como apontar o dedo, você tem que, não, ao contrário, como o padre acabou de falar, né, queremos ser mais livres para amar mais ao Senhor e ao próximo, né? Todo o objetivo disso é isso, ser mais de Deus, estar menos apegado às realidades desse mundo para poder amar, servir a Deus e aos demais da melhor maneira possível. Mas é isso, vamos chegando então ao fim desse
novo programa sobre os pecados capitais, sobre a avareza. Quero mandar meu aluno, não sei se o Padre Renan tem aí, eu tenho 2 alunos aqui, ademais de todos aqueles que já falei no início, né, das famílias que estive visitando, pois claro, de modo especial, mandar para o nosso querido Padre Ângelo Senchu, que recém-ordenado, já está aí celebrando suas primeiras missas, que nos encomendem a nós também, aqui ao nosso apostolado católico Você Sabia, a todos os nossos ouvintes do Católico Você Sabia, eu mando para ele, espero que ele possa também ter a oportunidade de escutar também o programa. Também quero mandar um abraço para o Tarcísio e sua esposa, que agora eu não me recordo o nome, da editora Mater Verbi, que estão aí, que nos já tinha comentado, já publiquei alguma vez que eles nos mandaram o livro sobre a imaginação cristã, um livro que ainda não tive tempo, está na fila aí para leitura, mas eu novamente aqui, pelo menos publicamente, agradeço o envio também, pois está aí, já hoje mesmo mandou uma mensagem, eu estive retornando com ele, que está me ajudando com um tema que vamos preparar aqui, provavelmente para o próximo ano, já para o Católico Você Sabia. Também quero mandar para a Jussara Borges, que nos marcou já 2 vezes já no Instagram, e creio que ela é do Espírito Santo, não sei agora, estou na dúvida agora de onde ela é, fiquei na dúvida agora de onde é. Não tenho presente, então, ou de São Paulo, já não lembro bem. Mas nos marcou, comentou que ela segue o nosso programa e recomenda aí também para as pessoas que lhe seguem no Instagram. Agradeço também a Jussara aí por nos recomendar aí e peço também as orações. E você também faça o mesmo, né? Por favor, manda aí marca as pessoas, envia, pode postar nas suas redes sociais os nossos episódios, tomara que possamos chegar a mais e mais pessoas para poder, com essa ideia, né, que nós sempre falamos, se o católico não sabia, agora católico você sabe como vencer esse vício e como ser melhor cristão, né? Ao final amando mais a Deus e servindo a Deus e ao próximo. Hoje sim, eu tenho um aluno muito especial, uma pessoa muito querida lá de onde eu trabalho, a Diocese de Joinville, que está de aniversário. Hoje a Silvia Ron, que está fazendo aniversário. Quero mandar o meu alô, meu abraço, com muito carinho, né? Uma pessoa muito próxima de nós. Ela é cunhada de um sacerdote legionário, Padre Robson Ronck, né? E tem toda a sua família muito próxima do nosso movimento do Reino Christi. As filhas estão no ECID, no Reino Christi, também muito ativas, né? Amanda, a Helena, enfim, toda essa família Ronck muito querida. Um abraço muito especial à Silvia. Junto com a Silvia está de aniversário também a Isabela, lá do ECID também de Joinville. Quero deixar o nosso abraço com muito carinho também, contando sempre com nossas orações e que possam celebrar com muita alegria hoje o seu aniversário. E finalmente quero mandar um abraço à Maura de Piem, que foi aquela família que eu visitei, que nós comentamos no episódio anterior, de 9 filhos, né? Fiquei surpreso quando ela me escreveu e falou: padre, obrigado, eu escutei, o Católico Você Sabia, o senhor mencionou da gente, então, né? Não sabia que ela escutava, mas fico muito feliz. Deixo o meu abraço para a Maura, para toda a sua família, e esse testemunho, né, de família, 9 filhos, imagina você a alegria de poder celebrar aí junto com essa família, a maravilha que é a vida, a maravilha que é a família. Então mando o meu abraço aí para a Maura e para toda a sua família. Mas é isso aí, pessoal. Então já sabem, seguem aí as nossas redes sociais, busquem-nos em todas as plataformas possíveis que por aí estão. Deixem seu like também no YouTube, Instagram, Twitter, todos os lados, Spotify, todo lugar aí pode nos marcar, pode escutar, pode ouvir, pode recomendar para outras pessoas, podem mandar suas mensagens para nós, especialmente no nosso e-mail, catolicocesabia@gmail.com, catolicocesabia@gmail.com. É isso, pessoal, obrigado e até breve. Um abraço, Deus abençoe a todos, uma boa semana.